E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Morcego falando novamente. E hoje o tema é: por que nós aceitamos sermos escravos do Estado, sermos subservientes ao Estado, mas também a outras situações que nós vivemos na nossa vida, né? Por que isso acontece? Porque nós aceitamos tudo de boca fechada, sem reclamar muito, ou se quando reclama não é questionando a autoridade do Estado sobre nossa vida, mas tipo querendo que essa autoridade ela seja mais eficiente e não questionando o porquê essa autoridade, né? É uma coisa muito engraçada que eu vejo. Então, pessoal, é algo para se questionar, não é mesmo? Por que nós vivemos essa vida? Por que nós aceitamos tudo, né? Bom, desde que nós nascemos, nós temos essa noção de que existe um poder moderador acima de nós, né? A religião vem com esse primeiro pensamento, mas no mundo moderno ali temos os novos estados, né? Os estados nacionais que surgiram, né? Nos últimos séculos, que eles simplesmente tomaram uma forma de muito grande, né? Um poder muito grande, né? Tivemos vários exemplos aí durante a história de governos que realmente excederam e muito o seu propósito inicial, o que é um perigo para todos nós, né? Mas nós nascemos com essa ideia de que não devemos questionar as coisas, né? Simplesmente devemos aceitar tudo como é e vivermos nossa vida, sermos boas pessoas sem questionar nada, apenas trabalhar, sustentar a nossa família, casarmos, termos filhos e vivermos pagando impostos para sempre, né? Esse é o pensamento. Mas quando a gente nasce, cara, ninguém vem pra gente e fala o seguinte: toma aqui, assina esse contrato aqui, que esse contrato você vai dar a sua vida inteira para pagar uma organização ao qual você não pediu para ter, né? Você não pediu para, você não nasceu falando eu quero o Estado para mim, eu quero viver com o Estado. Ninguém faz isso, né? Então é uma coisa que eu tô me questionando já há algum tempo. Qual é a autoridade do Estado sobre nós, sobre nossa vida? Por que nós não podemos fazer tais coisas, né? Eu acredito muito na questão de que temos que respeitar o próximo, lógico, isso acima de tudo, respeitar a propriedade privada, e vem aquela questão, mas o Estado, ele existe para proteger a conquista das pessoas, proteger a dignidade das pessoas, a liberdade das pessoas. Muitas pessoas irão usar isso como justificativa para o nosso questionamento aqui, né? Então, o próprio Estado, né, criou a propriedade privada e ele próprio se propôs de alguma forma a proteger isso. Esse tipo de pensamento não está completamente errado, né? Porque acredito eu que é muito difícil o ser humano viver totalmente sem um poder moderador, assim. Seria algo muito selvagem, acredito eu. Então, o próprio ser humano, como comunidade, ele necessita de algo que vá equilibrar as coisas. Que ele não vá, por exemplo, permitir que certas atrocidades humanas, né, do senso comum, digamos assim, elas sejam aceitas, né, elas sejam possivelmente realizadas, né. Como, por exemplo, sei lá, um grupo de pessoas mais fortes, elas se unem e elas acabam atacando outros lugares que vivem outras pessoas mais fracas e tomando conta do lugar. A selvageria, né, que sempre ocorreu no mundo. Então, as pessoas acreditam que o surgimento dos estados nacionais, elas são benéficas, né, para a vida em sociedade, a vida em comunidade, a vida social.
Porém, eu percebo o seguinte, eu percebo que esse poder dado a um determinado grupo, um determinado partido, para levar, né, ter esse poder para dominar, né, digamos, toda essa situação, para ele ter esse poder moderador somente na mão dele, é algo que há muito tempo já, e várias nações já mostraram isso, é algo muito perigoso, tá? É algo que tem que haver um forte contrapeso, uma forte oposição a isso, porque o ser humano ele já tem a tendência natural dele pelo poder. As pessoas que estão lá, que se propõem a disputar uma eleição, que se propõem a ser deputados, senadores, prefeitos, presidentes, e na imensa maioria dos casos são pessoas que já têm uma predisposição ao poder. E isso pode ser muito perigoso. Porque como nós nos protegeremos se essas pessoas que estão no poder, elas, através dos tentáculos, né, do governo, do poder, elas tomarem conta de todas as instituições? De que forma nós nos protegeremos? De que forma nós tornaremos a situação mais equilibrada? O mundo ele teve durante a história e tem até hoje em dia, nos dias atuais, vários exemplos de que muitas vezes essa questão dos estados nacionais elas podem ser completamente prejudiciais, tá? Temos aí o caso da Venezuela do ano passado, que até hoje eu penso que é um agravante muito sério o que aconteceu lá. É um precedente muito sério. Por quê? Todo mundo sabe que a reeleição de 2024 na Venezuela ela foi assim, roubada na cara dura sobre a vitória do Nicolás Maduro, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, é só vocês pesquisarem, tem milhões, milhares, milhões de vídeos aí para vocês verem sobre isso aí na internet. E vocês vão ver que é um negócio assim absurdo, absurdo, completamente. Cara, os caras roubaram, não estão nem aí, sabe? É nós aqui mesmo e foda-se, né? E cara, assim, aí eu começo a me questionar da onde que essas pessoas que estão no poder, elas tiraram que elas têm o total poder, né? Eu não vejo outra palavra melhor, mas o total domínio sobre nossas propriedades, sobre nossas terras e sobre nosso trabalho e sobre quanto que pagamos de impostos. Primeiro que eu já acho que imposto é roubo, né? Mas outras pessoas argumentariam que esse dinheiro usado, coletado por impostos, pode ser utilizado para proteger a sociedade, para proteger o bem comum, né? Cara, a gente tem que pensar que Tiradentes morreu pelo tal quinto dos infernos, né? Então ele se revoltou quando 20%, né, ou seja, um quinto das riquezas, né, das pessoas ali da época iriam direto para a coroa portuguesa, que era o governo dominante na época do Brasil aqui. Ele se revoltou por causa disso e todo mundo sabe a história dele, né? Temos o nosso feriado nacional aí em homenagem a ele. Então, a partir de qual momento na história do Brasil, por exemplo, se tornou comum nós pagarmos em torno de 40% de tudo que produzimos e ganhamos para essa entidade? A partir de qual momento isso se tornou aceito? Se tornou algo comum? É muito difícil você aceitar isso, você aceitar que 40% do que você produz, 40% do que você ganha, é simplesmente subtraído de você, simplesmente para um grupo, um partido, um governo, né? Vários políticos de vários partidos, eles pegarem esse dinheiro e eles fazerem praticamente o que eles quiserem com esse dinheiro. Cara, qual é a autoridade deles sobre isso? Porque
Ninguém aqui assinou um contrato de venda das nossas propriedades, dos nossos serviços, dos nossos ganhos para eles, né? Eu não quero aqui, gente, respostas filosóficas, mas não sei o que, tal filósofo falando. Eu quero respostas práticas, tá? Se você discorda de mim, tudo bem, coloca aí nos comentários, mas a minha visão é essa. Quando que isso se tornou aceito, cara, né? Quando que se tornou aceito o que um Estado deve falar, deve proibir ou não o que nós falamos? No caso da nossa pandemia aí que nós passamos, né? Quando que se tornou válido o Estado dizer aonde nós deveríamos ir e aonde não deveríamos ir? Praticamente impondo leis, e quem quebrasse essa lei seria penalizado de alguma forma. É muito questionável, né? Porque eu acredito que o papel do Estado, no máximo, deveria ser proteger, dar segurança para as pessoas, segurança sobre suas propriedades, sobre seus bens, né? E proteger a liberdade das pessoas dessa forma, certo? Proteger a dignidade das pessoas. Mas eu vejo que o papel do Estado ele se tornou muito maior do que deveria ser, tá? E é algo muito perigoso, porque as pessoas que estão no poder, para elas estarem lá é porque muito provavelmente alguma coisa muito tenebrosa aconteceu. Porque ninguém chega num ponto tão grande que não seja atropelando as regras, em outras palavras, roubando. Se é que você tá me entendendo, né? Então essas pessoas, elas são gananciosas, cara, por natureza. O ser humano ele já tem a ganância, a ambição dentro dele. Algumas pessoas são mais ainda. E essas pessoas que estão no poder, elas veem aquilo como se fosse o objetivo final delas, né? Então é muito perigoso isso. Mas existem políticos que estão entrando no governo para impedir esses como que se diz, esses abusos, esses excessos, né? Cara, não duvido, mas qual é o verdadeiro poder que essas pessoas vão ter para mudar isso? Já temos diversos casos aí de políticos que tentaram, digamos, enfrentar o sistema de alguma forma e foram logo subtraídos aí, né? Um caso clássico é o senhor Mamãe Falei, né? Que ele foi cassado, o mandato dele, somente por causa daquele áudio lá do WhatsApp, né? O áudio é muito escroto, é lógico. Ninguém tá defendendo o áudio aqui. Mas isso é motivo para cassar o mandato de milhões de pessoas que votaram nele. Então o voto dessas milhões de pessoas, não sei se foi milhões ou foi milhares de pessoas que votaram nele, mas o voto de todas as pessoas, que foram muitas, que votaram nele, então o voto delas não vale nada. Então para que elas saíram de casa para votar? Se quem decide quem tá lá é o sistema. Quem que tem hoje para equilibrar o sistema? Eu não vejo um sistema equilibrado no Brasil de forma alguma, cara. Então, eu começo a me questionar qual que é a autoridade deles sobre a gente. Quem deu essa autoridade a eles? A Constituição Federal? Eu quero que se dane a Constituição, cara. Eu não assinei Constituição nenhuma. Eu não participei da Constituição Federal, eu não elaborei. Eu não tinha nem nascido na época. Então, o que isso muda na minha vida, entendeu? Então, eu quero que vocês se questionem aí, não sei se vocês concordam comigo, vocês podem colocar aí nos comentários aí o que vocês pensam. Mas a minha opinião é essa, eu questiono o poder da autoridade do Estado sobre a gente, por que nós devemos seguir todas essas
leis e regrinhas para você abrir um simples negócio, para você trabalhar hoje em dia no Brasil ou em vários outros países do mundo. Aí você tem que provar um monte de coisa, um monte de burocracias, apenas para te atrapalhar. Você vai trabalhar, ter o seu sustento e você tem que pagar por isso. Vocês já pararam para pensar que isso é absurdo, cara? Absurdo você ter que tirar do seu próprio sustento. Às vezes você tá passando uma necessidade. Necessidade que eu tô falando de coisas assim, comuns, cara. Alimentação, energia, água. Você tem que tirar do seu salário para dar para um Estado. Para um Estado. Quero que vocês se perguntem sobre isso, tá, galera? Eu vou terminando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também se inscrevam no canal, curtem e compartilhem. Valeu. Um desabafo. Valeu, até mais.